Nesta manhã de sábado, quando celebramos a Cátedra de São Pedro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos vivenciando este sábado da sexta semana do tempo comum e hoje nós contamos com esta celebração, esta dedicação da Cátedra de São Pedro, que significa a cadeira, a sede. No início do cristianismo, quando as comunidades se reuniam nas casas, Pedro, hoje apóstolo São Pedro, ele tinha uma cadeira reservada nesta casa, nesta comunidade, onde ele sentava para ensinar. Não como o mestre, mas como discípulo do mestre, como aquele que foi escolhido por Jesus para ser o representante da comunidade daquela época. Hoje o representante na igreja, Pedro, é esta pessoa, filho de Jonas, como nos lembra o Evangelho, mas Pedro também é esta pedra onde Jesus edificou e continua edificando a sua igreja. O Pedro de hoje é o Papa Francisco, a quem nós recordamos hoje com carinho e pedindo especial pela sua saúde, pela sua recuperação. Jesus, que com seus discípulos vai nesta região de Cesareia de Filipe, e é ali que ele pergunta aos discípulos, é ali que ele quer que os discípulos expressem o seu conhecimento sobre Jesus. E claro, Jesus pergunta primeiro o que o povo diz, quer saber do senso comum, e os discípulos então respondem a partir daquilo que eles estavam escutando dos outros.
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Fato é que o povo, mesmo sem conhecer Jesus, o via como um profeta, como um dos grandes profetas. E Jesus quer saber agora dos discípulos, aqueles os quais ele chamou para mais perto de si, para acompanhá-lo na missão. Jesus quer saber dos discípulos, a partir do seu eu, a partir de cada um, quem é Jesus para os discípulos? Quem é Jesus para este grupo que caminha com ele? E Pedro, representando a comunidade, em nome da comunidade, responde que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta parte nos recorda que Pedro, iluminado por Deus, reconhece Jesus como Messias, como Filho de Deus. Na nossa caminhada, nós precisamos também, como Pedro, estar com Jesus, caminhar com Jesus, e mais do que andar atrás de Jesus, é ter na nossa mente, no nosso coração, que Jesus é o Messias, é o prometido, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Poderíamos guardar esta resposta de Pedro para trazermos presente durante este dia, porque quando celebramos a cátedra de São Pedro, lembrar que esse escolhido por Jesus para ser um dos teus discípulos é também o escolhido, foi o escolhido para ser o primeiro Papa da Igreja. Foi escolhido para ser o representante de Jesus na terra. Por isso é Pedro que responde, o responsável da comunidade, aquele que vai dirigir a comunidade. E Jesus se alegra porque Pedro não falou por si. Quando a gente fala que o missionário não anuncia a si mesmo, né? Anuncia, leva a mensagem, neste caso a mensagem de Jesus. Jesus se alegra porque não foi Pedro que falou por si, nem foi um ser humano que revelou isso a Pedro, que Jesus é o Filho de Deus, mas o próprio Filho de Deus foi se revelando aos discípulos. E por isso Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E dá então esse poder a Pedro, faz de Pedro esta pedra que vai dar início e construir a sua igreja, a igreja de Cristo, a igreja que nunca será vencida, nunca será derrotada, porque tem como pedra fundamental o próprio Jesus Cristo. E ele jamais será derrotado, porque ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Queridos ouvintes, recordando esta celebração de hoje, a Cátedra de Pedro, quero mais uma vez pedir e recomendar as suas orações em favor do Papa Francisco, a quem tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ali uns segundinhos, né? Mas de cumprimentá-lo, pedir que se recupere, se restabeleça para continuar governando a igreja que não é dele, mas é do próprio Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.